Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Quero antes esclarecer que essa aqui é a sala de aula da pós-graduação em Direito da UFMG, né, que eu ministro a matéria Teoria dos Precedentes. Então, aqui na sala estão comigo os alunos dessa matéria e o nosso nobre convidado de hoje, o professor Daniel Mitidiero. O professor Daniel é um professor associado de Direito Processual Civil dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor pela Universidade de Pávia, na Itália, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, eu não preciso nem dizer, advogado, parecerista e autor de diversos livros, né? Quem acompanha aqui essa matéria, e quem me acompanha em algumas palestras ou lives sobre o assunto, sabe da minha admiração do professor Daniel. O professor Daniel eu conheci através do nosso querido amigo comum, professor Tiago Conde, num processo que trabalhamos juntos, e ali eu já conhecia algumas obras, já tinha visto uma palestra dele, belíssima, para juízes do trabalho, sobre a teoria dos precedentes, e ali eu passei a admirá-lo ainda mais, né, nesse trabalho, mas depois disso nós continuamos conversando, e mesmo com toda essa dificuldade da pandemia, nós viramos amigos, né? E eu, um leitor assíduo, eu não estou conseguindo acompanhar a produção de livros dele, porque quando eu estou na metade de um livro, ele já escreveu 2 na frente. Hoje nós não vamos falar, então é um prazer enorme, professor, te receber aqui. Eu acho que eu já falei milhões de vezes da admiração que eu tenho. O professor Tiago acabou de entrar aí, ó, responsável por essa ponte. O professor Tiago, com mais um cenário novo. Olha lá. Eu não recebi ainda, hein, mas tudo bem, eu não recebi o livro. Mas era desse livro que eu quero falar antes da gente começar a aula. Eu tenho uma admiração enorme pelos pareceres, pelos livros do professor Daniel, de uma lucidez, de uma facilidade de ligar os fatos da vida com o direito, que me encantou demais. E agora estou lendo o último livro do professor Daniel, quer dizer, o último que eu estou lendo, mas devem ter mais já uns 3 saindo por aí, sobre processo civil, e eu recomendo fortemente a todos. Recomendo os demais, claro, que são maravilhosos, mas esse livro tem uma linguagem, uma leveza para discutir processo civil, que eu realmente fiquei completamente apaixonado por isso. Ou seja, o homem cada vez mais sobe a régua, se desafiando para novas obras, né? Então, é um prazer enorme te receber aqui, professor, nesse momento terrível que a gente vive, é o que a gente pode fazer, né? Queria muito recebê-lo aqui com a comida mineira, para depois receber de volta um belo churrasco e um vinho aí no Rio Grande do Sul, que já está prometido. Mas é um prazer enorme te receber. A gente gostaria muito que você falasse um pouco sobre essa teoria dos precedentes. Como você sabe, a área tributária foi atropelada por mais de 100 julgamentos vinculantes aí do Supremo Tribunal Federal, e nós estamos aqui aprendendo a mexer com esse novo ferramental, né? Das teses, dos precedentes vinculantes. Já tivemos alguns professores aqui, mas é muito importante para a Federal, para a Faculdade de Direito e para nós, da área tributária, ouvir as suas lições e debatermos depois sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fique absolutamente à vontade, porque você está em casa nos 2 sentidos, tanto presencial como aqui nessa sala virtual. E você tem aqui, não só aqui, na sala do Zoom, mas lá no YouTube, muitos e muitos admiradores do seu trabalho. Muito obrigado. Bom, professor Walter, eu só tenho a agradecer essa afetuosa, né, acolhida. Eu vou debitar na conta da nossa amizade. Às vezes a gente começa um relacionamento com alguém e aquele relacionamento, principalmente hoje, em termos de
redes virtuais e do mundo virtual, parece que a gente viveu a vida inteira com aquela pessoa. Então, o Walter é uma dessas pessoas com as quais eu me identifiquei, e permito estender essa identificação também à nossa ponte, ao professor Tiago. Tiago, meu querido amigo, faço as minhas palavras para o Walter, para ti também, e dizer que é uma grande alegria poder encontrá-los aqui e encontrar essa sala de aula, essa sala de debates com tantos colegas e colegas interessados em debater precedentes. A admiração é recíproca, Walter. A gente se encontrou pelos caminhos aí da advocacia e espero que a gente consiga seguir pelos caminhos da vida juntos e debatendo sempre ideias e pensando boas soluções para o nosso direito. Bom, pessoal, eu quero apresentar, vamos colocar dessa maneira, uma proposta a respeito de como ler, como fazer com que o nosso sistema faça sentido desde o ponto de vista das exigências mínimas no Estado de Direito. Segurança jurídica, liberdade e igualdade, tendo por pano de fundo a ideia do precedente e, especificamente, das Cortes Supremas. As Cortes Supremas e precedentes. Então, eu diria que a minha exposição aqui, ela vai envolver 3 eixos. O primeiro, o problema do sistema, e é claro que eu não vou aqui discutir conceito de sistema, mas algumas coisas eu preciso dividir com vocês, desde o ponto de vista de como eu vejo esse tema, principalmente ligando o tema do sistema ao tema da interpretação. Depois eu pretendo discutir o tema das cortes, né, e por que falar em cortes supremas, e por que não confundir a atividade das cortes de justiça, mesmo quando elas atuam em termos de uniformidade de jurisprudência. E vejam, uniformidade de jurisprudência. Ou mesmo quando elas proíbem relitigação de questões já julgadas, com a atividade desempenhada pelas Cortes Supremas, ou seja, pelos precedentes das Cortes Supremas, para aí sim chegar no tema do precedente. Eu sei que a gente está no ambiente virtual, e esse ambiente virtual ele tem as suas limitações de tempo, porque, para falar bem a verdade, a gente não gosta de ficar 1 hora aqui só ouvindo, só escutando, é maçante para todo mundo, mas eu pretendo falar durante 45 minutos e depois que a gente possa debater o tema. E eu quero dizer que eu estou aqui realmente para escutá-los, para escutá-las, porque estou absolutamente convicto que é o diálogo que faz com que a gente consiga perceber coisas que antes a gente não percebeu. E, com isso, pensar e repensar os nossos conceitos. Eu quero, em particular, antes também de iniciar a minha exposição propriamente dita, dizer que é sintomático que um professor de direito tributário, como o professor Walter, me convide para falar na turma dele, numa turma que também não é de direito tributário, que é uma turma de precedentes. Porque isso já vai revelar algo que é absolutamente importante, uma perspectiva absolutamente importante. Nós temos uma tradição de tributaristas embrenhados na teoria do direito. É muito comum nós lermos tributaristas que conhecem teoria do direito e acompanharam o desenvolvimento da teoria do direito ao longo das décadas. Então, o direito tributário é uma disciplina dogmática que sempre esteve atenta à evolução dos problemas da base, os problemas das disciplinas, vamos colocar assim, que nos colocam mais perguntas que respostas, das zetéticas, as disciplinas mais propedêuticas, mas que, no entanto, acabam nos fornecendo os pontos essenciais a partir dos quais a gente vai refletir sobre como construir os dogmas e partir daí. Eu sou um processualista, então nós temos o professor Walter, que é um tributarista, eu sou um processualista, processualista civil ainda, para deixar menorzinho ainda meu campo, né? E nada obstante, estamos todos aqui discutindo o tema da teoria dos precedentes. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, já de início quer dizer alguma coisa. Bom, então, conforme prometido, eu vou me articular aqui em 3 grandes
partes. E a primeira delas é a do quebra-cabeça. Né? De um modo geral, nós crescemos, né, na teoria do direito, nas faculdades de direito da tradição romano-canônica, especialmente até assim, a metade do século XX, mas especialmente até a década de 70 do século XX, imaginando que o sistema jurídico é algo anterior à interpretação e que as normas são anteriores à interpretação. Numa imagem, vamos colocar dessa maneira, numa imagem, a gente imaginava que o sistema jurídico era mais ou menos como aquele conjunto de dados já colocados, em que eu iria interpretar esses dados de um modo já geral, tanto é que uma diretriz interpretativa muito comum era a diretriz sistemática, e ia também interpretar normas pré-existentes. E essas normas pré-existentes poderiam ser interpretadas de acordo com um padrão de certo ou errado, desde o ponto de vista do significado pretendido pelo legislador. Vamos colocar dessa maneira. O problema todo é que o sistema tem muito pouco, a bem da verdade, dessa característica de um dado pré-constituído. E tampouco as normas podem ser entendidas assim, no final do dia, como sendo algo cujo significado já está totalmente pré-determinado antes da interpretação. Com isso, e antes de eu passar adiante, com isso, eu não estou querendo afirmar, como fizeram os realistas americanos da década de 20 e da década de 30, que o direito é simplesmente aquilo que as cortes decidem que é direito, e que não existe ontologicamente direito antes da decisão judicial. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou apenas querendo enfatizar que existe como pressuposto do meu raciocínio, e isso é importante, um realismo metodológico. Ou seja, não é um realismo ontológico. O que existe antes das decisões são meras diretrizes, conselhos, mas que não é vinculante. Não. Existem diretrizes vinculantes antes da interpretação e existem significados mínimos que nós temos que observar. Agora, o significado é produzido, é identificado com a interpretação. Então, a norma, ela não é propriamente o objeto da interpretação, ela é o seu resultado. O objeto da interpretação é um texto, e um texto que, por ser baseado em linguagem, pode ter mais de um significado possível. O sistema não é um sistema pré-dado, mas é um sistema em permanente construção e reconstrução. Ele é um quebra-cabeça. Ele é um Lego. É mais ou menos aquele... Até agora tem uns Legos diferentes. Eu adorava brincar de Lego, né? Mas na minha época não tinha Lego arquitetura. Agora tem Lego arquitetura. São os Legos mais legais. Então, o sistema jurídico é um Lego, é um sistema em construção. E sendo um sistema em construção, ele é pautado por uma ideia de coerência substancial, por uma ideia de igualdade, mas ele é fundamentalmente pautado por uma ideia de que as peças vão se encaixando, né, enquanto eu vou produzindo significado, enquanto as coisas vão, por assim dizer, se acomodando ao longo dos atos que atribuem sentido a textos a partir de casos. Então, essa é a premissa básica, porque se eu não partir dessa premissa, se eu partir da premissa de que interpretar o direito é simplesmente declarar uma norma com significado pré-existente, uma teoria dos precedentes é nonsense. Ou melhor, e aí agora eu já me encaminho para uma chave de leitura possível do sistema jurídico brasileiro. Se eu partir do pressuposto de que texto é igual à norma e que a atividade da interpretação é uma mera declaração da norma, então o único sentido que eu poderia atribuir
há uma teoria dos precedentes, ou um sistema dos precedentes, seria de gerir esse enorme acúmulo de casos repetidos que nós temos. Ou seja, o caminho que eu teria a trilhar seria dizer que a teoria dos precedentes poderia tranquilamente ser confundida com uma teoria de recursos repetitivos ou com uma teoria de um incidente de resolução de demandas repetitivas. Vejam, só que o problema todo está na raiz, portanto. Como eu rejeito essa maneira de compreender o tema, como eu parto do pressuposto de que o texto não é igual à norma, e a norma é o resultado de uma interpretação, e esse resultado interpretativo ele deve seguir padrões racionais, a fim de que possa ser intersubjetivamente controlável, eu já percebo que o tema do precedente não é algo setorial ligado ao processo civil. E nem está ligado a um intento de algum modo, procurar manejar, coletivizar casos idênticos para que eu tenha uma economia processual. Pelo contrário, o problema do precedente é um problema transsetorial, ele vai envolver todos os ramos do direito, e não é por acaso que o professor Walter está aqui no direito tributário preocupado com o precedente, e eu no processo estou preocupado com o precedente. Nós trabalhamos em planos diferentes, em matérias diferentes, e nós estamos falando a mesma língua, porque é um problema transsetorial. E é um problema transsetorial que diz respeito ao coração do Estado de Direito. E por que diz respeito ao coração do Estado de Direito? Porque envolve segurança jurídica, liberdade e igualdade. Então, ao situar esse tema dentro dessa chave de leitura, eu estou rejeitando, de início, qualquer pretensão de limitar a teoria dos precedentes a uma teoria do processo civil. Isso é aplicável ao processo penal, ao processo de trabalho, ao processo tributário, ao direito civil, ao direito penal. Primeiro ponto central. Porque isso não diz respeito a um objetivo próprio do processo civil, mas isso diz respeito, e tampouco o objetivo próprio do processo, mas diz respeito a objetivos centrais do direito, do Estado de Direito. Segurança jurídica, liberdade e igualdade. E aqui, então, para também não ficar tão abstrato e as coisas não ficarem tão por assim dizer, no plano principiológico, sem que a gente consiga traduzir isso em definições, quando a gente afirma que o precedente é algo ligado à segurança jurídica, nós, obviamente, atraímos a necessidade de afirmarmos o que é segurança jurídica e de que modo a segurança jurídica se conecta com a liberdade e com a igualdade. Porque senão vai ficar um discurso vazio. O que é basicamente a segurança jurídica? Eu vou pegar de empréstimo aqui um conceito do professor Humberto, que também é um tributarista, não por acaso também é um tributarista interessado nesses temas de teoria do direito, né? Assim como o Walter, assim como o Tiago, em que ele vai dizer que a segurança jurídica é um estado de coisas que deve ser promovido a fim de que o direito seja cognoscível, estável, confiável e efetivo. Isso é segurança jurídica. E vejam que o primeiro ponto central é que o direito tem que ser cognoscível. Ou seja, eu tenho que ter condições de identificar o direito aplicável à minha vida. Esse é o primeiro ponto. Bom, se eu conectar isso com o fato de que os textos são equívocos ou são ambíguos, eu vou perceber que a manifestação constitucional, que a manifestação legislativa, ela é insuficiente para me fornecer essa cognoscibilidade, embora ela já me dê pistas importantes de como eu devo chegar a um resultado. E aqui vem um ponto que me parece
também importante da gente grifar aqui nessa nossa conversa desse primeiro ponto. Aqui vem um ponto que me parece importante a gente grifar nesse primeiro ponto. Vamos pegar, por exemplo, o conceito de serviço. Eu estou me atrevendo a falar numa aula de tributário lá do Walter, do Thiago, sobre serviço, lá de vocês todos sobre serviço. Mas vamos pegar o conceito de serviço e ver de que modo ele evoluiu na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Como é que eu definia serviço? Como é que se passou a tentar definir serviço? Vejam que quem lê serviço na Constituição tem uma indicação, a partir de significados consolidados na doutrina, significados consolidados nos casos julgados pelo Supremo e nos casos em que se mantém esse significado estável. De modo que eu, quando procuro conhecer o significado da palavra serviço, eu vou olhar para a Constituição, serviço, onde é que eu posso tributar, e vou ver como é que o Supremo Tribunal Federal interpreta a palavra serviço. E a partir daí eu vou poder desenvolver uma série de situações coerentemente em que esse significado serviço deve ser mantido, sob pena de romper com a coerência substancial e, portanto, com a igualdade. E aí, então, percebam os colegas que eu tenho uma conexão já embrionária entre segurança jurídica como cognoscibilidade, e não vou nem entrar na estabilidade ainda, vou só falar na cognoscibilidade, como um elemento central para que seja possível liberdade e igualdade. Para que seja possível liberdade. Em primeiro lugar, liberdade. O que significa liberdade? Significa poder praticar atos ou deixar de praticar atos de forma juridicamente orientada, querendo ou não as consequências jurídicas atribuídas a esses fatos ou atos. Isso é que é liberdade. Liberdade é a possibilidade de eu ser juridicamente orientado e poder me autodeterminar se eu quero ou não quero praticar um ato e se eu quero as consequências jurídicas ligadas a esse ato. Vejam que, se isso é verdade, um ponto central é a ideia de cognoscibilidade, é conhecer esses significados. Mas mais do que isso, para que o direito não seja arbitrário, para que não exista violência, para que não exista odiosa quebra de igualdade, eu preciso que o significado observado para o caso X, para o caso Y, para o caso Z, do fulaninho, do beltraninho e da ciclaninha, seja também aplicado à Mariazinha. E daí vem a velha máxima de que casos iguais devem ser tratados de maneira igual, casos semelhantes devem ser tratados de maneira semelhante. Tem um jurista, e claro que isso é uma particularidade do common law, mas já que nós estamos falando sobre isso, de algum modo eu me permito inserir esse tema na nossa pauta. Tem um jurista do século XIII do common law, Glanville, em que ele cunhou a máxima similia ad similia. Common law ele se desenvolveu a partir da ideia de case law, ou seja, do direito a partir dos casos, e a partir dos casos iam se extraindo ideias gerais que acabavam, por assim dizer, formando a base de que o direito ia se desenvolvendo. A síntese do case law é essa, né? Diferente da ideia de common law, mas está na base do método do common law, a ideia de case law. Similia ad similia. A máxima contemporânea do common law, do similia ad similia, é nada mais, nada menos do que a clássica, conhecida treat like cases alike. Ou seja, tratar casos semelhantes de maneira semelhante. Vejam, raiz, princípio da igualdade. Princípio da igualdade que pressupõe cognoscibilidade. Sem que eu conheça a regra do jogo e possa particularizá-la, eu não tenho como saber se eu quero praticar um ato ou não e quero as suas consequências. E não tenho como ter esta regra exigível e praticada e imponível no meu caso concreto. Então, vejam como a teoria do precedente
quando nós assumimos a distinção basilar, que ninguém coloca mais em dúvida, entre texto e norma, ela é absolutamente essencial aos princípios basilares do Estado de Direito. Então, terminando a primeira parte da minha exposição. O que eu quero dizer é que a teoria do precedente no Brasil é uma teoria voltada à unidade do direito. É uma teoria voltada aos princípios da segurança jurídica, da liberdade, da igualdade. E não tem absolutamente nada a ver com qualquer compromisso eficientista de economia, cuja ideia seja baixar pilha a qualquer custo. Não é essa a ideia. A teoria do precedente não serve para isso e não deve ser desvirtuada para ser colocada nesse espartilho. O problema do precedente é dar unidade ao direito. Primeiro ponto. Sistema jurídico, na minha avaliação, deve ser lido nesta perspectiva. Então, se isso é verdade, nós temos agora um segundo problema. Vejam, antes de nós chegarmos no precedente, nós temos um segundo problema, que é saber, afinal de contas, quais são as cortes encarregadas de formar precedentes. Esse é um segundo problema. Então, a gente tem um sistema jurídico de precedentes que tem compromissos. Estado de Direito, unidade do direito. Agora, quais são as cortes encarregadas de formar precedentes? Bom, eu só posso me fazer essa pergunta se eu tiver presente a finalidade do precedente. E é claro que a finalidade do precedente ela já foi respondida lá na nossa primeira parte. Para alguns que imaginam que o precedente possa desempenhar algum papel eficientista, de economia processual, né, de carregar os caminhões com 20 mil melancias, bom, essas pessoas podem, de um modo geral, imaginar que o precedente tenha algo a ver com o IRDF. Mas se o precedente tem a ver com cognoscibilidade do direito, com estabilidade do direito, com confiabilidade do direito e efetividade do direito, talvez não seja essa a melhor solução. E aí eu vou me permitir fazer uma ponderação que está lá no meu livro novo, que não é o processo civil, Walter, que não é o processo civil, que vai sair agora em abril, que é sobre os temas que a gente trabalha, um livro que se chama Superação para Frente e Modulação de Efeitos, Precedente e Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Vai sair agora em abril, assim que sair eu mando. E é muito da nossa vida prática, enfim, de trabalhar com esses casos perante o Supremo Tribunal Federal. E aí é muito simples, pessoal. Isso é a vida nossa, de qualquer pessoa que trabalha com o direito. Chegar perante o Supremo Tribunal Federal e dizer que o Supremo Tribunal Federal deve superar para frente um precedente, para usar a linguagem técnica, a meu juízo, correta. Mas a gente poderia usar a linguagem modular os efeitos temporais do precedente. Também é correto, porque a lei utiliza essa expressão, então é a nossa expressão corrente, né? A nossa terminologia legal. Porque um Tribunal de Justiça, um TRF, decidiu a questão constitucional da maneira X ou Y, é absolutamente risível. E aqui não vai nenhuma crítica a um Tribunal de Justiça, a um Tribunal Regional Federal. E acho que esse é um ponto importante a gente examinar. Esse é um ponto importante a gente examinar, porque a gente tem que perceber que as cortes têm diferentes funções na justiça civil. Um juiz, uma juíza de primeiro grau, uma corte de justiça, um TJ, um TRF, eles funcionam, para usar uma metáfora, como os 90 minutos regulamentares da partida. O duplo grau são os 90 minutos regulamentares, 45, 45. Todos os lances são permitidos dentro da regra do jogo. Dá para cabecear, bater falta, escanteio, lateral, matar no peito, se der. Dá para fazer tudo. Com o objetivo de fazer gol. O objetivo de fazer gol aqui é produzir uma decisão justa, discutir fatos, discutir prova, discutir direito. Discuto tudo. Todos os lances são admissíveis.
As Cortes Supremas não têm essa mesma função. As Cortes Supremas, elas visam a dar unidade a partir do caso concreto. Podem até decidir bem o caso concreto, e que bom que o façam, mas o objetivo da Corte Suprema é, a partir daquele caso, outorgar significado ao direito. Ou seja, que eu consiga retirar daquele caso algo que extrapole aquele caso. Ou seja, dar unidade mediante precedentes. E para isso eu não preciso examinar 100 mil casos. Eu posso examinar 4 ou 5 casos que contenham a controvérsia como um todo, para a partir dali conseguir ter bons argumentos para debater a questão, para a partir dali dar, e aqui vem o ponto, uma orientação que possa servir como orientação firme sobre como eu devo me comportar. Bom, e se esse é o objetivo das Cortes Supremas, dar unidade ao direito, e é o objetivo das Cortes de Justiça, né, decidir com justiça o caso concreto, não dá para conceber precedentes em Cortes de Justiça, salvo se for tribunais de justiça em matéria de controle e constitucionalidade de Constituição Estadual. Bom, aí dá. Agora, fora daí, não é possível, porque lá nas Cortes Supremas eu só bato pênaltis. Eu conheço dos fatos tal como estabelecidos pelas Cortes e outorgo significado ao direito ou vejo qual é a dimensão em que eu posso aplicar o direito. É isso que eu faço. E quando eu faço isso, nas Cortes Supremas, eu tenho um compromisso de estabilidade. E aí entra o segundo elemento da segurança jurídica. Eu tenho um compromisso de estabilidade, de que as coisas não vão mudar de uma hora para outra. E se for mudar, bom, aí eu tenho o dever de sinalizar. Bom, talvez aí, para tutelar a confiança legítima, eu tenho um dever de superar para frente o precedente. Agora, qual é o pressuposto disso tudo? O pressuposto disso tudo é o seguinte: quem decide por último, decidiu. E porque decidiu, eu confiei. A partir dali, o exercício da minha confiança é justificado. Se a gente chegar no Supremo com qualquer petição argumentando que o Tribunal de Justiça X ou Y ou Z, que o Tribunal Regional Federal X, Y ou Z decidiu assim e por isso eu quero que o Supremo module ou supere para frente, o Supremo vai dizer o seguinte: não há base de confiança. Não há base de confiança. E ele está correto ao dizer isso. E por que ele está correto ao dizer isso? A meu juízo, claro. A gente vai debater aqui depois e podem haver boas razões para a gente pensar de maneira diferente. Mas ele está correto ao pensar dessa maneira porque as Cortes Supremas têm este endereço de, no final do dia, dizer como eu devo entender o direito. Qual é o significado do direito. Essa é a função específica dessas Cortes. E eu poderia aqui, então, a partir dessa minha breve, descrição dessas Cortes, a gente poderia aprofundar como é que deve ser o maquinário dessas Cortes Supremas. Vou dar um exemplo. Tá? Em 2013, eu escrevi um livro chamado Cortes Superiores e Cortes Supremas, do controle e interpretação da jurisprudência ao precedente. E o objetivo desse meu livro era muito simples, muito singelo. Mostrar que o Supremo e o STJ atuavam como cortes superiores, cortes de controle e cortes de jurisprudência, e era imperioso que eles passassem a se entender e atuar como cortes supremas, como cortes de interpretação e de precedentes. E isso implicava transformações. Uma das transformações é que o recurso extraordinário e o recurso especial deveriam ser vistos como recursos erigidos no ius constitutionis, no interesse da unidade do direito, e não mais no ius litigatoris, né? Ou seja, no interesse das partes. Que a atividade das Cortes Supremas não era uma atividade de controle, né, de catia l'errore, né, de certo ou errado, entre aspas, das decisões das Cortes de Justiça, mas era pegar um caso exemplar e, a partir daí, dar unidade ao direito.
E isso tem várias repercussões, como, por exemplo, a afetação dos meus poderes para desistir de um recurso, para renunciar. Para pegar um caso emblemático da semana passada. E vejam, eu nem estou falando em recurso ordinário. Um caso emblemático da semana passada. E também sem nenhuma observação do ponto de vista político da minha parte aqui. O ministro Fachin, em embargos declaratórios, reconheceu a necessidade de retirar o ex-presidente Lula da Lava Jato. Pediu na sessão, no dia seguinte, que não se apreciasse a suspeição do Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro. Qual foi a decisão do Supremo? Muito clara. Não, nós vamos julgar essa questão aqui porque é uma questão importante e que transcende o caso. Sequer era em recurso extraordinário. Mas é porque a lógica da Corte Suprema é essa lógica. A lógica de quem vai adiante. Então, pessoal, eu muito brevemente diria que uma defesa de um sistema de precedentes é uma defesa de um sistema que enxerga nas Cortes Supremas o locus apropriado de debate e de definição do significado do direito. E, portanto, nas Cortes de Justiça, a gente pode ter uniformização de jurisprudência, em IAC, por exemplo, e a gente pode ter proibição de relitigação de questão, em RDR. Mas eu não posso ter elaboração de rácio capaz de justificar, por exemplo, uma superação para frente do precedente. Por quê? Porque esse tipo de estabilidade só me é fornecida quando a corte encarregada de dar a última palavra assim se manifesta. Uma última questão sobre cortes supremas, derivadas do direito brasileiro. Tá? No Brasil, nós temos uma particularidade, o fato de que nós temos duas cortes de vértice judiciárias. Né? Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte de vértice de direito constitucional, e nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o TST, o TSE, enfim, que são as cortes supremas de direito federal. E nós não temos, pelo menos não temos, do ponto de vista formal, embora substancialmente exista, uma corte constitucional, tal como existe nos sistemas jurídicos europeus, uma corte que está fora da estrutura do poder judiciário. Isso faz com que nós tenhamos uma particularidade que pode nos interessar no futuro, na prática da teoria do precedente e do dia a dia das Cortes Supremas. Durante muito tempo, e isso acontece, o Superior Tribunal de Justiça pode afirmar que uma dada questão é de índole federal. E o Supremo Tribunal Federal afirmar que uma dada questão não é de índole constitucional e, portanto, é federal. E, com isso, o tempo passa, o Superior Tribunal de Justiça decide a questão e, um belo dia, o Supremo Tribunal Federal resolve fazer um overruling e diz, olha, sabe aquela questão que eu dizia que era federal? Aquela questão é constitucional. Traz para cá. E vejam que, a partir daí, eu posso ter que proteger a confiança legítima das partes envolvidas. E aí eu tenho marcos que devem ser observados, diferentes. Vejam, eu só consigo chegar a essas conclusões se eu tenho presente uma teoria de Cortes Supremas. Isso ajuda muito a saber o que está em jogo. E, por fim, terceira parte da minha exposição, eu já quase vou para 1 hora. Eu já vou para quase 1 hora de exposição e eu quero, na verdade, escutar os colegas, as colegas, eu quero debater com vocês. E aí, sim, depois que a gente viu que o sistema de precedentes tem a ver com o Estado de Direito, não tem a ver com gestão de casos. Depois que a gente viu que as cortes responsáveis pelos precedentes são as Cortes Supremas, então, finalmente, a gente chega no tema do precedente.
Então, finalmente, a gente chega no tema do precedente. E aí, então, a primeira questão que deve ser distinguida, as duas primeiras definições que a gente tem que ter presente é que não se pode confundir decisão com precedente. Não se pode confundir decisão, precedente, súmula, tese. São coisas totalmente diferentes. São coisas completamente... O Walter lembrou bem aqui. A tese a gente chega a falar até com certo pesar, né? Tese. A gente já fala até com certo pesar, tese. Porque tem que ter um pouco de pesar aqui nisso, né? Se eu tivesse com um quadro negro, eu adoro dar aula, né? E essa pandemia, claro, é um horror essa pandemia, mas pelo menos essa pandemia está nos aproximando, a gente pode ter um encontro como esse, né? Pena que não é pessoal, mas eu vou cobrar essa promessa aqui de ser recebida em Minas, viu? Ainda mais que ela está gravada, está pública, vai ser uma grande alegria aí. Mas pelo menos a gente está aqui com um mínimo de esforço, cada um de nós, está todo mundo nas suas casas, a gente está aqui batendo um papo. Mas se eu tivesse um quadro negro aqui, eu diria o seguinte: a gente tem que distinguir 3 níveis de discursos. Eu vou usar discurso aqui, mas discurso, na verdade, quer dizer enunciado, né? É uma elaboração linguística. A gente fala discurso para deixar mais bonito, mas é um enunciado. Existe um enunciado que ele é produzido para decidir um caso. Então, está aqui o enunciado e estão aqui os fatos do caso. Está aqui o caso. E esse enunciado tem um comando para a vida das partes. É isso que acontece. E quando a gente olha para esse enunciado, a gente olha para o dispositivo dele. É o que mais nos interessa quando a gente é parte. Muito bem. Dessa decisão, eu posso ter um metadiscurso. O metadiscurso é o discurso que eu elaboro a partir da decisão, ou a partir das razões da decisão. Então, esse metadiscurso é um enunciado sobre um enunciado. É um enunciado sobre razões. Isso é um precedente. É um enunciado devidamente cercado por fatos. Eu costumo, lá no meu processo civil, eu digo que o precedente é como uma cidade medieval. Ela é muralhada. Ela tem toda muralhada por fatos. Isso que é o precedente. É uma cidade medieval, ela é muralhada por fatos. E é muralhada por fatos e tem um enunciado jurídico. Então, eu tenho um discurso, que é o da decisão, e um metadiscurso, que é o do precedente. E eu ainda tenho, na ordem jurídica brasileira, um meta-discurso. Isso aqui, vejam, não é uma questão de hierarquia, pessoal. É uma questão de abstração em relação aos fatos. Uma abstração, coisas que eu vou deixando cair. Né? Decisão, precedente, súmula, teses, não estão numa linha, estão numa escada. O que é uma súmula? Uma súmula é um meta-discurso. Ou seja, é um discurso que eu elaboro a partir do enunciado do precedente, que é elaborado pelo próprio tribunal, que é nada mais, nada menos que a própria tese. A tese é uma súmula. A diferença é que a tese é uma súmula que é formulada no momento do julgamento. Eu costumo dizer que é um esforço empático da corte de extrair a rácio de um julgado. Só que tem um ponto central. Pode ser, e acontece, né? O Walter e o Thiago estão aí para não me deixar mentir sozinho. Tenho certeza que todos vocês já devem também ter tido essa experiência de a tese formulada não corresponder ao precedente. Assim como a súmula, muitas vezes, não corresponde ao precedente. Então, basicamente, o que a gente tem muitas vezes a necessidade de confrontar a tese ou a súmula com o precedente, descendo um nível. E, se for o caso, descendo mais um nível, com todos os fatos correspondentes. Então, a primeira distinção relevante no tema do precedente é entre decisão e precedente. É uma distinção importante porque vai, por exemplo, permitir que a gente faça um adequado redimensionamento do cabimento da reclamação, por exemplo. Cabe para decisões, como regra, decisões, e não cabe para precedentes, como regra.
ainda que o código diga diferente. É também uma distinção que nos permite controlar, e esse é o ponto mais importante, controlar a adequada elaboração da ratio. O que o Supremo e o STJ fazem com súmulas e com teses são propostas de elaboração da ratio, porque a ratio, sendo texto, também é algo que deve ser compartilhado por aquele que é o destinatário do enunciado. E, portanto, a gente tem que controlar. A gente controla a partir dos fatos e daquilo que foi efetivamente debatido. Então, isso é algo muito importante. E, claro, fazendo a distinção entre decisão e precedente, aí eu posso acessar, mas aí é que eu já vou me encaminhando para o final, as noções auxiliares do tema do precedente, que são as de ratio decidendi, obter dictum, a ratio como as razões necessárias e suficientes para a solução de uma questão, obter dictum, aquilo que é dito de passagem, portanto, não vincula dentro do precedente. Posso usar as noções operacionais do precedente, que são basicamente duas, que é da distinção que todo e qualquer juiz e tribunal pode fazer, porque controlar a distinção entre os casos é como controlar a aplicação de uma lei a um suporte fático X, Y e Z, não há a menor diferença, vamos colocar assim, né? Não há grandes diferenças entre isso. E, claro, existe a possibilidade da superação do precedente. Com a diferença de que a superação do precedente só pode ser realizada por aquele órgão que formou o precedente. Isso é fundamental. Uma corte de justiça não supera um precedente do Supremo ou não discorda de um precedente do Supremo. Uma corte de justiça viola um precedente do Supremo. Um juiz de primeiro grau, mas de primeiro grau, viola um precedente do Supremo ou do STJ, porque aí ele deve obediência. E aqui a gente volta ao princípio, para terminar com a ideia. O precedente é uma elaboração a partir de fatos de uma norma jurídica. Se é uma norma jurídica, tem uma característica central, heteronomia. Eu não decido se eu quero ou não quero aplicar. Eu estou vinculado à aplicação da norma jurídica. E é justamente por isso que ela é uma norma jurídica. Estou vinculado. Eu não decido se eu posso ou não posso aplicá-la. Eu estou vinculado à aplicação. Daí porque o precedente, visto dentro desse marco, ele sempre deve ser considerado um precedente obrigatório, um precedente vinculante. E a categoria do precedente persuasivo, né, a meu juízo, não deve ser empregada no direito brasileiro. Mas é isso. Eu quero dizer que, para mim, é sempre uma alegria bater um papo com vocês. Estou aqui à disposição para a gente continuar conversando e dizer, numa nota muito pessoal, que eu aprendi a tocar violão quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade. E uma das músicas que eu gostava de tocar naquela época é aquela Janela Lateral, Loborges, Clube da Esquina. Adorava aquela música. Essa música sempre fez sucesso nas rodinhas, da década de 90 ali, é isso que eu estou me remetendo, na praia e tal. E depois eu passei tocando muito Jota Quest e Skank, muito. Então, de certo modo, quando eu olho para Minas, quando eu estou com Minas, eu tenho Minas numa memória muito afetiva do meu coração. Agora, não só pela música. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, professor Daniel. Sensacional. Nós aqui também já estamos considerando o senhor um mineiro. E quando vier para a comida mineira e para a cachaçinha, nós vamos levar você também no show do Skank, do Jota Quest. Vai ficar tranquilo que você vai ter que pagar todo esse atraso durante a pandemia. Cumprimentar meu querido amigo aí, vice-presidente da Bradet, e mais um tributarista apaixonado por processo, que é o professor Rafael Fratari, está aí na sala com a gente também. O Rafa sempre foi um apaixonado pelo processo. De fato, assim, passou muito rápido a 1 hora, porque eu queria ouvir muito mais, né? Assim, é sempre muito bom te ouvir por essa clareza, essa didática e profundidade ao mesmo tempo.
As preocupações que a gente retratou aqui na sala, né, durante essa matéria, que já estamos quase chegando ao final de um semestre deslocado no tempo, porque passamos o verão na sala de aula, são exatamente essas, ou seja, me parece que a teoria dos precedentes no Brasil hoje, o que também acho que é natural, ou seja, nós estamos aprendendo junto com os ministros do Supremo. Então, os próprios ministros patinam, às vezes, ao cercar esse tema, porque é algo que está amadurecendo, né? Que é inevitável, que já está posto no sistema, e que eles também estão amadurecendo e aprendendo a teoria. Mas essas têm sido as grandes preocupações. Primeiro, a gente falou aqui no livro do Marinoni, né, a zona de penumbra do STJ e do Supremo. Então, quando a gente fala em papel das cortes supremas, ou daquele que dá a última palavra, no Brasil, com essa organização judiciária, a gente sempre tem que enfatizar que essa última palavra pode ser, muitas vezes, do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, da nossa matéria tributária, e, a partir daí, se o Supremo passar a entender que é uma matéria constitucional, ele deve, sim, cercar no tempo os efeitos daquela decisão, por conta de uma confiança, aí sim, na minha visão, uma legítima expectativa criada, né? Mas um ponto que hoje nos preocupa muito, talvez pelo volume de julgamentos do Supremo, é exatamente esse castelo medieval cercando os fatos. Por quê? Porque a formação dos precedentes do Supremo hoje o ministro tem, na ansiedade, talvez, de resolver o volume de litígios que nós temos, os ministros têm ultrapassado um ponto a mais e trazendo fatos aos processos que muitas vezes não foram ventilados naquele processo, né? Caso do software agora, decisão de ISS e ICMS, a grande crítica que vem sendo feita é de que aquilo era um julgamento se incidia ou não no ICMS. Não se estava em discussão, por exemplo, a incidência do ISS. E, mesmo assim, o ministro Toffoli avançou para dizer que não incidia o ICMS, mas já decidiu pela incidência do ISS. E aí a preocupação é de que, não sei se o diálogo se abriu para se manter ali naquilo que foi cercado e julgado, né? Ou seja, se, de alguma forma, poderia o Supremo, ou deve o Supremo, tentar resolver desde logo um problema que lhe é colocado, não só de um tributo, mas, eventualmente, de um conflito. Nós estudamos um caso aqui na sala, falamos uma aula, que é muito sintomático, a Nayara está aí, eu até escrevi um artigo com ela sobre isso, de um caso que era previdenciário, discutia-se sobre o uso ou não de EPI para atenuar agentes insalubres, de um motorista de ônibus, e o Supremo decidiu, não, o EPI neutraliza, exceto o ruído. Baseado em 2 ou 3 textos, o Supremo disse, o ruído não neutraliza de forma nenhuma. E, portanto, qualquer EPI usado para ruído não é eficaz e os beneficiários terão direito à aposentadoria especial. O que gerou um reflexo sem debate numa questão tributária que tem que se pagar. Já que tem direito à aposentadoria, tem que se pagar um adicional de risco acidente do trabalho. Então, eu tenho 2 grandes preocupações. Acho que é um caminho inevitável entender a teoria dos precedentes. Eu concordo 200% que tem que entender a teoria do direito, né, o papel do direito, e entender, sobretudo, o papel das cortes supremas. Porque, por exemplo, semana passada nós vimos aí, não foi só o caso do ministro Fachin, mas nós vimos aí um juiz de primeira instância dizendo, olha, eu não concordo com a decisão do Supremo sobre o diferencial de alíquota e estou suspendendo a cobrança. E o Supremo disse que estava modulando só a partir de 2022, etc.
É óbvio que isso é normal no sistema, são irritações que, vez por outra, até salutares. Mas esse é um ponto que, para que essa teoria leve a cabo estabilidade, segurança, cognosidade, eu preciso, primeiro, saber cercar os fatos, o tal do castelo. E, segundo, o papel dessa Suprema Corte, quer dizer, o momento em que ela age e a clareza ou a transparência do ferramental que ela se utiliza. Porque outro ponto muito relevante hoje na formação dos precedentes é que esse ferramental não tem sido muito claro por parte da Suprema Corte. Semestre passado eu discutia muito com o Leonardo Alvim sobre a utilização de conceitos ou não constitucionais. O Supremo, nesses 100 precedentes tributários, ora, ele diz que não há conceitos, vamos raciocinar com fluidez, ora, ele é rígido nos conceitos, como foi o caso do ITBI, que ele foi lá no direito civil e falou: só pode incidir quando houver o registro da escritura em cartório. Então, essa ausência de transparência nesse ferramental também acaba refletindo na ausência de transparência do papel da Suprema Corte. Porque você nunca sabe adequadamente se ela vai agir ou não vai agir naquele caso e como ela vai agir. Mesmo que não seja um precedente vinculativo para outras matérias, esse ferramental nos ajudaria a talvez não pacificar casos, mas a cercar o direito para que ele pudesse, de alguma forma, ser controlado. O que hoje acontece, de novo, acho que é muito mais um aprendizado, é que esse direito que aí está nessa briga com o fato social, com o fato da vida, que ao invés dele acompanhar, ele briga com o fato, acaba trazendo mais instabilidade do que o precedente gostaria que trouxesse. Ou seja, se a ideia do precedente é pacificação, o precedente hoje na área tributária, por conta dos fatores que você brilhantemente colocou, ele tem trazido mais instabilidade ao sistema do que estabilidade. Entende? Dá para... Enfim, a gente tem muita coisa para conversar, né, Walter? Muita coisa para conversar, mas, assim, algumas coisas a gente pode mais ou menos ter presente, né? A primeira delas é que a gente vive um tempo interessante. O tempo interessante é um tempo de transição. Então, assim, algumas coisas a gente vai acertar, outras a gente vai errar. Não tem jeito. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa acertar é criar uma cultura capaz de ter assente, né, e que a gente precisa levar em consideração, e vou usar uma expressão neutra, precisa levar em consideração as razões expendidas pelas Cortes Supremas para determinar os comportamentos. E que, se isso é verdade, a segurança jurídica deve ser vista numa perspectiva dinâmica e não como uma segurança jurídica da, entre aspas, né, suposta inequivocidade do texto. Isso, para nós aqui que estamos na academia, é algo descontado, né? Algo que a gente, enfim, a gente parece até... às vezes eu fico até chateado de falar sobre essas coisas, né? Mas eu sempre falo, porque se a gente não fala, sempre vai vir alguém dizendo o seguinte: olha, eu descumpro o precedente para cumprir a Constituição ou para cumprir a lei, imaginando que, enfim, que o significado outorgado pelo Supremo, pelo STJ, o texto, deva ser ignorado em função do significado que o sujeito acha que é o melhor. Que ele cria a partir de um meta valor e fala: eu não sigo. Eu não sigo. E aí vem o problema, já que nós estamos numa aula de pós-graduação, e aí vem o problema das teorias antipositivistas, né? Porque elas não resolvem esse problema. Ao fim e ao cabo, a gente precisa de uma teoria que
que tenha um fechamento de competência, entendeu? Uma regra formal, eu digo, olha, a partir daqui eu não discuto mais. E a partir daqui eu não tenho mais como debater qual é a melhor solução e continuar procurando achar a melhor solução. A partir de agora, a decisão é essa, as razões são essas, e até que se amadureça num futuro mais distante isso, a gente vai continuar seguindo essa orientação. Porque o nosso direito, a nossa doutrina, muitas vezes, a sensação que eu tenho é que ela ignora as realidades. Então, essa é uma realidade hoje posta. Significa dizer, do mesmo jeito que eu nego a segurança jurídica como manutenção do status quo, eu também nego essa vida meio transcendental que você ignora os fatos atuais. Claro que isso não significa dizer que o direito não vai se reciclar. Claro que isso não significa dizer que um precedente que eventualmente hoje eu não concorde, que eu não ache justo, que eu não ache correto, eu não tenho direito, até como doutrina, de voltar a discutir isso e amadurecer para lá na frente ter uma decisão. Isso é uma coisa. Mas a outra coisa é ignorar a existência dessa regra. Se a regra está aí, essa regra não tem mais que ser discutida do ponto de vista de aplicação. Ela pode ser discutida do ponto de vista de amadurecimento face aos novos fatos da vida. E muitas vezes eu acho que a gente, fora da área de processo, principalmente, a gente cria barreiras, como se uma matéria nunca mais se pacificasse. O Rafa escreveu sobre prescrição e decadência no doutorado, foi no doutorado, né, Rafa? E eu lembro de uma frase, num congresso que eu fui em 1998, 99, que estava tendo uma palestra sobre prescrição e decadência, e o procurador da Fazenda, o doutor José Benedito Milano, me chama para um café. E aí eu falo, não, eu preciso assistir essa palestra, que ela é muito importante. Eu falei assim, não, é sobre prescrição e decadência, isso não vai pacificar nunca. Então, essa nossa... a gente não deixa as regras se estabelecerem, até para que elas possam ser testadas e depois amadurecidas e depois transformadas, guardando a segurança jurídica no tempo. É isso aí. Agora, tem um outro ponto que, além do standard cultural mínimo, vamos colocar dessa maneira, também a compreensão do papel das cortes e de quanto a regra do jogo é importante. O quanto a regra do jogo é importante. Então, assim, para que a gente possa, e aí vai uma observação talvez um pouco mais enfática, para que a gente possa, de fato, diminuir o trabalho das cortes supremas, né? A gente precisa que as cortes de justiça e os juízes de primeiro grau façam o trabalho bem feito. E o fazer o trabalho bem feito, vejam, e não vai nenhuma crítica aqui, mas o fazer o trabalho bem feito significa apenas e tão somente observar as regras do devido processo. Que é basicamente o coração, é contraditório e fundamentação das decisões. É o sujeito se sentir ouvido. Isso é o que dá accountability, né, por assim dizer, da justiça civil. O sujeito disse, olha, eu perdi. Eu podia ter razão, mas eu perdi. Mas eu perdi na bola, porque o sujeito foi lá e tirou a bola de mim. Ou seja, o cara foi lá e enfrentou o fundamento que eu trouxe. Não tergiversou. Isso eu acho que é uma coisa que dá um certa paz de espírito para nós advogados, né? Claro. Eu sempre falo para meus amigos juízes, eu digo, olha, tia, a atenção que a gente quer é a seguinte, é rebater o fundamento central da postulação. Rebateu isso, bom, paciência, ganhou, perdeu, isso é do jogo, né? A gente não vai à frente. Para que a gente possa também chegar nas Cortes Supremas e exigir essa mesma serenidade, enfrentar os casos importantes caso a caso. Então, está analisando o problema do ICMS, nós vamos analisar o problema do ICMS, nós não vamos analisar o problema do ISS, em que não houve contraditório, em que não houve participação da sociedade civil e que ninguém sabia sequer que é a pauta. Porque isso enfraquece a transparência da justiça civil, que de seu turno enfraquece a accountability da justiça. E um índice de desenvolvimento pessoal fundamental é poder confiar nas instituições.
Claro. Se eu não puder confiar nas instituições, eu não tenho uma sociedade que vai se desenvolver do ponto de vista pessoal. E aí entra a necessidade da gente ver que as Cortes Supremas têm que ter essas regras bastante claras. Julgar a partir do caso não significa se desprender do debate do caso. Significa apenas que eu preciso daquele caso como um elemento que vai me fornecer os fatos essenciais que vão ser debatidos. Não vou mais rever prova, não vou fazer mais nada. Mas eu não posso ficar acrescentando questões e acrescentando casos. Só posso fazer isso se eu fizer o quê? Se eu coligar casos, se eu conectar casos e chamar mais gente para debater. Aí não tem problema nenhum. Me dou conta que para decidir a questão do ICMS, eu preciso resolver do ISS. Muito bem, vamos juntar 2 casos. É assim que faz. Eu me dou conta que para decidir um problema envolvendo ruído, IPI, eu vou ter uma repercussão na carga tributária. Muito bem, afeta um caso junto. E é assim que as coisas vão funcionando. Porque isso, e aí vem uma... Também não quero me alongar muito, né? A coerência formal, ela é tudo ou nada. Mas a coerência substancial, ela é mais ou menos. É como o cadarço da chuteira, né? O cadarço da chuteira pode estar mais preso ou pode estar mais frouxo. O problema é que se o cadastro da chuteira está mais frouxo e eu for correr em campo, e olha que faz tempo que eu não corro em campo, eu vou correr o risco de cair. Agora, se ele estiver bem apertado, esse risco é minimizado. Então, o ideal é que eu tenha um sistema de precedentes pautado pela ideia de coerência substancial. E essa ideia de coerência substancial muitas vezes exige o quê? Transparência na seleção de casos e das razões que vão ser levadas para os seus julgamentos e que as pessoas participem dos casos, né? Eu acho que esse é um ponto central. A gente tem que construir diferentes modos de atuação nessas cortes. Estou convicto disso. Como advogado que atua perante cortes supremas, eu estou convicto disso. É diferente o jogo. Nem sempre o cara que bate pênalti é o cara que joga bem na zaga, né? E nem sempre o cara que joga bem na zaga vai ser escalado para bater pênalti. É assim. As regras de processo mudaram, a gente precisa levar em consideração essas coisas. Legal. Esse caso que você citou aí durante a sua exposição, até porque eu já conversei com os meninos aqui, eles sabem, né? Aquele caso do IPVA, em que a gente testava a tese e ela não batia com as razões de decidir. Então, foi muito, muito legal aquele caso. Muito legal. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, observação? Fica à vontade aí. Gente, eu queria só, enfim, agradecer ao convite, professor Walter, pedir desculpa, né? Eu não sou da turma, infelizmente, não sou aluno nessa turma, então eu já peço desculpa por entrar na frente de todos vocês. Queria agradecer. Você é professor aqui, pô. O professor Daniel, e dizer 2 coisas, professor. Primeiro, há uma briga imensa para saber de qual janela se fala na música. Não sei se você sabia disso. Essa janela já foi uma janela de Ouro Preto, diamantina, mas é uma janela aqui da Igreja de Lourdes. Muita gente sabe dessa história. É uma janela bem no meio de Belo Horizonte. Enfim, um dia que o senhor estiver aqui conosco, nós tomaremos uma ali num lugar perto, né, para que o senhor possa conhecê-la. Mas, assim, a pergunta mesmo que eu queria fazer, quando a gente fala de precedentes, acho que tem assunto demais legal para discutir, mas quando nós usamos a palavra sistema de precedentes, a coisa fica mais grave ainda. Porque me parece que o nosso problema é tão grave que o próprio Supremo não consegue estabelecer entre os precedentes que ele quer criar uma racionalidade entre eles. A gente, nós estamos vendo agora o Supremo dizer que existe um conceito de receita para exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, e esse conceito não é o mesmo, né, quando eu estou falando na exclusão do ICMS da base de cálculo do CPRB. Só que não tinha jeito de dizer isso. Né? Não tem jeito de eu dizer, olha, o conceito não é o mesmo. Então, se optou por dizer, enfim, buscar uma saída lateral para isso,
fala, não, mas o CPRB era benefício fiscal e que, por isso, o contribuinte não pode reclamar. Foi basicamente isso que o Supremo falou. Agora, quando o contribuinte faz a opção por uma base ou outra, ele está confiando num conceito que está na lei, que é o mesmo do outro lado e tal. Então, enfim, essa história de benefício fiscal foi criada claramente, não é, para, enfim, para propiciar uma decisão diversa, né? Sem entrar no mérito se aquela decisão anterior da exclusão do CMS é correta ou não, enfim, isso eu até admito que possam ter opiniões distintas e não vejo problema. A minha preocupação é essa, quando o próprio Supremo ele não segue a coerência nos seus precedentes. Não é? E me espanta, isso é um assunto tão importante, que devia ser uma premissa de toda a ordem jurídica, mas nós botamos no nosso código, que o nosso decisor precisa se preocupar com a coerência do sistema, né? Porque isso é muito importante, né? Enfim, no fim da vida, né? Os momentos, não é, de dissonância e de mudança das direções, eu imagino, pelo menos, que eles devam ser menores do que os de coerência, o de seguir adiante, né? de continuar uma linha decisória. Então, eu queria ouvi-lo sobre esse ponto macro, assim, como estabelecer essa coerência entre julgados distintos. Rafael, não sei se eu agradeço a tua pergunta, a tua consideração, mas é claro que eu vou agradecer, porque me coloca numa saia justa, né? É uma saia muito difícil essa, e eu poderia responder de várias maneiras, e nenhuma delas seria satisfatória para nenhum de nós aqui na sala. Mas eu te agradeço muito a tua reflexão, e eu compartilho com a tua preocupação. Eu vejo a coerência substancial como ideal regulativo, né? Quando a gente começa a dizer isso, já começa a entregar o jogo, né? Começa a entregar o jogo pela seguinte razão. Eu falava com o Walter sobre isso hoje de tarde. Tá? Tem um autor, que é um autor que eu acho um homem inteligente, uma pessoa muito culta, e eu gosto muito de ler as coisas que ele escreve, embora, de um modo geral, não concorde com as soluções que ele dá. Mas, por isso mesmo, é uma leitura que para mim, é instigante e eu gosto de ler. E eu sei que vocês andaram debatendo sobre ele, que é o Postman, né? O Gerald Postman. E eu li um texto dele, e eu posso até passar depois, eu tenho esse texto PDF em inglês, Walter, e tem uma tradução para o italiano. A tradução para o italiano, naturalmente, é mais fácil de ler que o PDF em inglês por causa da terminologia, né? O inglês acaba, às vezes, enfim, na teoria do direito, o pessoal abusa um pouquinho. Mas fato é que é um texto clássico dele, em que ele debate com um autor chamado Peter Briggs, e o Peter Briggs é um autor em que ele propõe que o common law, de algum modo, acabe se convertendo num sistema do estilo de mapa. Ele quer mapear o common law. E por mapear o common law significa dizer que ele quer fazer com que o common law se transforme num sistema vamos colocar assim, ou muito próximo do que nós entendemos por sistema na tradição romano-canônica. Né? E a defesa que o Postman faz é de que, olha, primeiro é um equívoco dizer que não havia uma preocupação sistemática no common law antigo. E por common law antigo ele está se referindo ao common law do Coke, ao common law do Haley e ao common law do Blackstone. Então, ali do século XVII ao século XVIII, vamos colocar assim, a nata do common law mesmo. E o fato é que eu tenho uma orientação, uma inclinação sistemática de facto. Ele até utiliza a expressão em latim para tirar qualquer ambiguidade, de facto. Ou seja, o common law ele naturalmente se orienta ao sistema, porque o sistema ele depende de ordem e unidade, portanto, de igualdade, de coerência substancial, só que ele jamais vai conseguir
ser um sistema totalmente coerente, porque ele é um sistema que depende do enriquecimento de casos que aparecem e que convivem com casos já desgastados, né? E aí é que está todo o problema. A ideia de que o sistema ele tem ao mesmo tempo uma pretensão de continuidade e uma pretensão de renovação. E aí nós temos o problema de que nós inevitavelmente acabamos tendo que suportar decisões que são incoerentes do ponto de vista substancial. Então, é lamentável a gente chegar a essa conclusão, né? Ainda mais quando isso recai no nosso bolso, que é mais triste ainda, né? Mas, de fato, é muito difícil escapar da ideia de que o sistema ele não vai ter uma certa dose de incoerência substancial. Agora, a gente pode minimizar isso. E aí é que vem a tua preocupação, professor Rafael, me permita chamar de Rafael também, me chamem de Daniel também, né, pessoal? Fica mais fácil a gente se aproximar. Me parece que uma coisa é quando eu tenho a incoerência substancial sincrônica. Então, eu estou lá usando uma definição de serviço para X e uma definição de serviço para Y. Bom, e, na verdade, eu preciso da mesma definição de serviço para servir de base para todo o sistema jurídico. Outra coisa é quando eu tenho isso de uma forma diacrônica, né? Então, eu acabo, por assim dizer, tolerando melhor a passagem do tempo e essas incoerências substanciais. O que, na verdade, a gente precisa fazer, e aí vem o papel da doutrina no sistema jurídico, né? É instigar e demonstrar essas incoerências substanciais e procurar diminuí-las o máximo possível. Mais do que isso, a gente não pode fazer. Eu costumo brincar, claro, a gente está, todo mundo tentando aprender a trabalhar com essa nova lógica de case law, de enriquecimento por coerência substancial, de abertura e permanência. Tudo isso são temas que a gente não tem como escapar. A gente está trabalhando, a gente está aprendendo essas coisas, né? E os ministros do Supremo do STJ, as ministras, também estão aprendendo. Então, uma certa dose assim de empatia, para usar uma palavra da moda, mas que é uma palavra boa, a gente precisa ter, né? Se a gente for olhar para trás, faz muito pouco tempo que a gente discute precedentes no Brasil, né? Discute esses temas. Então, para fechar, né? Luís XIV, Rei Sol, ele fez um Código de Processo Civil muito conhecido, que é o Code Louis, de 1667. E aí ele elaborou, esse Code Louis elaborou num contexto de guerra dele, Luís XIV, com o Parlamento de Paris, com os juízes do Parlamento de Paris, e o objetivo do código era acabar com a interpretácio, né? Ou seja, dizer que os juízes não podem mais interpretar, que o que vale é o que está no texto. É aquela velha história que depois da Revolução Francesa voltou, e isso já estava lá no Luís XIV, como estava já em Justiniano, e isso é mais velho, que como voltou agora o pessoal no Congresso querendo dizer que os juízes não podem interpretar, etc. Enfim, isso sempre volta. E o Luís XIV, quando terminou o código, em 1667, disse o seguinte: muito bem, então tá, então agora para as coisas funcionarem, nós vamos fazer o seguinte: alguns juízes eu não posso mudar, porque são juízes, o cargo, na verdade, é a herança, né? Mas eu vou suspender a vigência do Code Louis por 5 anos. E nesses 5 anos, eu vou fazer com que as pessoas ingressem na Universidade de Paris, que ela era só Paris, não era Paris 1 ainda, Sorbonne, como é hoje, à época, para que eles aprendam o Code Louis. E depois que eles aprenderem o Code Louis, eu vou abrir a jaula. Aí eles podem ir lá trabalhar. Antes, não. A gente não pode fazer isso. A gente tem que aprender, né, nós, advogados, juízes, ministros, a trabalhar com esse sistema enquanto o carro está andando. Então, a gente precisa, todo mundo, trabalhar ao mesmo tempo. Enfim. Mas mesmo depois, né, Daniel, é meio que regra do jogo também. Uma certa inconsistência no que vai se formando, né? Porque é vivo, né?
não é algo estanque, né? É vivo o tempo todo, né? O aprimoramento da regra, etc. O que eu acho que a gente tem que ter são instrumentais. É a mesma coisa quando se fala de consequencialismo na modulação, né? Beleza, tem consequencialismo, então vamos colocar a regra do jogo para que ele possa ser feito de maneira adequada. E não uma frase que parece ser tomada por conta de uma consequência, que é completamente diferente do que é o consequencialismo. É isso aí. Estou de pleno Alguém acordo. mais, pessoal? Eu gostaria de agradecer muito ao professor Mitidiero. Sou uma grande admiradora, professor. Eu falei com o pessoal que eu não tinha nem roupa para vir aqui hoje escutar o senhor. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Teve uma parte da sua exposição que o senhor falou uma coisa que é muito clássica, que é que quem deve superar, né, no meu operacional ali dos precedentes, quem pode superar um precedente é a própria corte que o fixou. E aí, em meio aos meus estudos aí, que tem um pouco a ver com precedente e tal, eu estou me deparando com o tal do anticipatory overruling, que quem faz é a corte de baixo. Mas não é bem uma superação, né? É um exercício de não aplicar o precedente mediante uma previsão de que ele está se desgastando e de que no futuro o Supremo ou o STJ vão superar aquilo ali. Então, eu deixo de aplicar desde logo para fazer justiça no caso concreto. E aí, por exemplo, a gente viu isso acontecer, e aí já no processo penal, com aquele precedente da condenação em segunda instância, que todo mundo viu que o posicionamento dos ministros começou a variar relativamente a isso, e aí muitos tribunais, na verdade, já começaram a trucar a aplicabilidade realmente dessa tese, em geral. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso, né? Porque é um instituto que vem dos Estados Unidos, mas que eu sei que na Inglaterra o pessoal tem ódio desse tal do anticipatório overrule, acha esse negócio um absurdo. Eu queria saber o que o senhor acha a respeito. Muito obrigada. Gabriela, primeiro eu quero te dizer, obrigado. Eu fico super feliz de saber que a gente estamos juntos. E eu venho testemunhar que é verdadeiro o que ela falou, viu? Porque ela o tempo todo fica perguntando: professor Daniel vai vir? Professor Daniel vai vir? Não, é verdade. Gabriela, eu fico super feliz, que bom que a gente pôde se encontrar. Enfim, críticas são muito bem-vindas ao trabalho e a tua pergunta é excelente. Eu vou começar do geral, depois eu desço para a tua pergunta em particular, tá? A primeira coisa é que existem diferenças que a Gabriela já observou entre o common law inglês e o common law americano que são dignas de nota, né? Dignas de nota. E duas, assim, vamos lá. E uma delas é a maior rigidez com que o sistema inglês encara o precedente. E isso tem duas manifestações. Uma é no antecipatório overruling, que os americanos admitem e os ingleses não admitem. E a outra, se bem que essa já vem cedendo um pouquinho espaço, diz respeito ao prospective overruling. Na Inglaterra, não se admite superação para a frente do precedente. Existe um precedente agora, que é o Spectrum, de 2005, que foi um dos últimos precedentes importantes da House of Lords, antes da Suprema Corte do Reino Unido assumir assim, a condução dos trabalhos, em que se chega à conclusão, olha, never say never. Eu não vou dizer que eu nunca vou adotar a teoria do prospective overruling na Inglaterra, mas, como regra, ela me parece incompatível com a atividade jurisdicional. Isso demonstra um espírito do direito inglês muito mais conservador, no bom sentido, né, do que o direito americano. E, aliás, sobre isso, né, para entender bem o precedente na Inglaterra, tem uma série fantástica, né? Downton Abbey. O cara entende o precedente e vem de Downton Abbey. Cara, é aquilo ali, é assim, o respeito ao passado, o respeito... vamos mudar, mas nós vamos com calma, né? Vamos com calma nisso aí, né? Vamos mudar devagarinho, talvez a gente não mude, mas quem sabe a gente muda. Então, a Inglaterra é aquilo ali. Né? A Inglaterra é aquilo ali. Eles procuram te catalogar até pela maneira como tu pede a sobremesa. Se tu falar pudding,
é uma coisa, se tu falar qualquer outra coisa, já é outra. Então, assim, estou falando numa boa. Mas, particularmente, eu entendo que a técnica do antecipatório overruling no Brasil é incompatível com a teoria do precedente. Eu acho que o desgaste não autoriza um exercício de futurologia, né? Porque, de fato, a gente não sabe como é que a corte vai se comportar quando for enfrentar o caso. Então, nos meus livros, no Precedentes, no Cortes, eu tenho me manifestado no sentido de que o antecipatório overruling não é uma técnica apropriada para o direito brasileiro. O Marinoni chega a trabalhar esse tema no Precedentes Obrigatórios, mas se tu for ver bem o que o Marinoni faz, o Marinoni ele descreve a técnica, porque ele estava muito interessado em fazer um trabalho geral sobre o precedente. Mas, ao fim e ao cabo, ele não vai te dizer se é ou não é aplicável. Se tu for olhar lá no detalhe, vai ver que tem uma certa ambiguidade naquilo. E eu, particularmente, entendo que o antecipatório overruling é incompatível com o sistema de precedentes, né? A ideia central, e aqui eu fico para, mais uma vez, retomar o problema, porque Walter, Rafael, Thiago, Gabriela, assim, todo mundo, né? O problema que está em debate é que não é só o problema do precedente, é um problema de uma concepção a respeito do direito. Eu vou lembrar o Schauer aqui, que é um positivista exclusivista, né? E, portanto, nós temos uma cadeia, a justiça civil é uma cadeia de comando, né? E até que o comando mude, o comando está em pé, né? Eu posso fazer a crítica ao precedente numa corte de justiça, evidando razões, dizendo que provavelmente está desgastado, que vai ser alterado, mas tudo isso como óbiter. Na hora de decidir o caso, eu preciso aplicar o precedente, porque senão é mais ou menos a autorização para não aplicar a lei, né? Não apliquei a lei porque eu não concordo, porque o Supremo vai declarar inconstitucional. Bom, no caso do Brasil tem judicial review, mas, né, se não fosse essa situação. Mas, enfim, estamos juntos. Tem um livro legal que compara o common law inglês e o common law americano, não sei se tu conhece, um livrinho de capa azul do Atiyah e do Summers, do Bob Summers. É bem legal. Depois eu posso mandar a capa aqui para vocês. Eu cito no meu Precedentes lá, é um livro super famoso, de 87. É um livro antigo, mas tem muita coisa ainda em vigor. Obrigado. Muito obrigada, professor. Então, talvez nesses casos, em vez de invocar o tal da tal da superação antecipada, o julgador pudesse fazer uma ressalva de entendimento, né? Falar, tenho que aplicar esse negócio, mas vou registrar aqui que discordo, que eu acho que esse trem tem que ser superado, né? Talvez é uma técnica melhor. Contribuiria para o debate. Leonardo também quer falar? Pois é, primeiro, parabéns de novo ao professor, obrigado pela presença aqui, a gente... Particularmente, fiquei muito feliz, né? Tal qual a Gabriela, né? Também sou mais um dos seus fãs. E cumprimento todos os meus colegas, professores que estão aqui. Professor, eu particularmente eu tenho uma visão um pouco, vou dizer assim, pessimista com relação à possibilidade de um dia, pelo menos em termos de cortes superiores, a gente ter essa ideia de integridade, de coerência, de que isonomia, etc., de cortes superiores no Brasil. Por quê? Por conta da competência muito extensiva, principalmente, que a gente tem no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, para a gente ser coerente em termos de decisão, a gente tem que conhecer bem a matéria que a gente está julgando. E aí, quando eu vejo uma Constituição extensiva, como a Constituição brasileira, com 11 ministros tendo que julgar tributário, previdenciário, administrativo, penal, etc., etc., eu vejo que é humanamente impossível você ter um domínio tão bom de tantas matérias. Então, acho que integridade pressupõe muito uma matéria que seja restrita e de amplo domínio de quem está julgando. Então, assim, em termos de uma integridade, de uma coerência daquela que a gente tem expectativa, eu acho que seria muito pouco compatível com o tipo de Constituição que a gente tem. Mas eu vou fazer, minha pergunta mais ponto. Então, embora eu não tenha essa expectativa tão elevada, eu lembro de um artigo do Virgílio Afonso da Silva, e ele e o Conrado escrevem muito sobre essa questão de uma corte deliberativa, discursiva, o próprio Carlos Ari tem um projeto de pesquisa muito legal sobre isso, e ele fala dessa questão de decisões seriadas, né, seriatim e per curiam.
E aí, realmente, me passa a impressão de que a gente tem uma corte que a gente fica contando igual milhinhos de galinha, qual o voto de um, voto de outro, voto de outro, e que não existe uma decisão da corte que se reuniu, e é uma decisão, prejudica muito a clareza da ratio decidendi, etc., da decisão que virá. Essa é uma primeira pergunta rápida. Você acha que um tribunal per curiam traz mais previsibilidade de um sistema de common law? E a segunda, eu percebi na sua fala, na sua palestra, que foi excelente, você mencionando que quando a gente tiver algum tipo de mudança, porque é permitir também aos tribunais reconstruírem significados e darem alguns tipos de mudanças interpretativas, que ele seja claro e que sinalize que vai fazer isso e que isso seja para frente. E aí, em outro ponto, você mencionou corretamente que aqui no Brasil a gente tem essa especificidade de ter uma corte constitucional, que é o Supremo, mas também tem uma corte de legislação federal, que é o STJ. E o STJ não tem essa modulação de efeitos. Então, eu perguntaria se você acha que o STJ deveria ter uma competência tal qual o 27 da 9868 para poder modular efeitos também dessa previsibilidade quando ele fizer a mudança, e se decisões per curiam seriam melhor que decisões seriatim. E brigadão de novo, professor. Imagina, Leonardo, muito obrigado pelas considerações e enfim, eu fico super feliz de saber que estou encontrando meus leitores, finalmente, né? Aquelas 2, 3 pessoas que leem. Não, estou brincando. É realmente muito bom quando a gente pode bater um papo assim e levar as ideias adiante. É isso que justifica o nosso trabalho, né? Enfim, pensar, e discutir, debater, criticar, acho que é isso que é muito legal. Então, assim, 2 coisas, tá? Esses dias eu estava revendo, na verdade foi essa semana, agora, final de semana, eu revi um clássico dos anos 90, O Povo contra Larry Flynt. Não sei se vocês já assistiram. O pessoal mais velho com certeza assistiu, né? O Povo contra Larry Flynt. E aí, cara, é um filme clássico, no caso real, né, sobre a extensão do free speech, né, da primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. E aí fica muito claro, né, primeiro, como é que se dá o debate numa Suprema Corte, né, o debate numa sustentação oral, o advogado vai lá, começa a falar, mas já é interpelado pelos ministros. Há um efetivo, né, ele é demandado sobre o caso, ou seja, ele tem que manifestar. A deliberação é secreta, não é televisionada. Bom, que não é televisionada é evidente, mas não é nem em público, né, às pessoas que estão lá. E se volta com a ideia de que um justice vai, né, deliver a opinion da corte, e só vou ter votos concorrentes se eu tiver, de fato, fundamentos diferentes. Então, o dissent, na verdade, é um dissent mesmo. Eu vou enfrentar o fundamento vencedor e vou, nesse sentido, me contrapor a ele, né? E isso, naturalmente, acaba facilitando um sistema de precedentes, né? Porque eu consigo identificar a ratio. Então, a primeira pergunta, não tenho dúvida, né? Um modelo per curiam é um modelo muito mais adaptado a um sistema de precedentes, né? Porque facilita a identificação da ratio. Então, redige o voto, tenta contemplar todas as razões levadas, mas enfrenta os fundamentos que são efetivamente aqueles que podem gerar a ratio decidendi. E eu só tenho votos laterais quando esses votos, de fato, enfrentarem, né, a ratio do caso. Bom, a segunda questão, e aí, Leonardo, é exatamente o tema do meu livro novo. O que aconteceu é que o artigo 27 da lei da DIN da DC, que também está lá na DPF, trata, a meu juízo, de modulação de efeitos e decisão de constitucionalidade. Não trata de precedente. E qual é o objetivo daquele dispositivo? É moderar os efeitos de atos inconstitucionais praticados no momento anterior a uma decisão
que trazem um juízo de constitucionalidade. E esses atos só serão poupados, né, se poupá-los significar mais vida para a Constituição e mais vida para os direitos fundamentais. 2 casos clássicos: o município de Luiz Eduardo Magalhães e saúde pública do Espírito Santo na primeira pandemia H1N1. Sim, era muito pior desfazer todos os atos, desfazer todas as relações, do que manter os atos praticados de forma inconstitucional. Então, eu mantenho. É uma situação diferente do artigo 927 do Código de Processo Civil, que mesmo que não existisse, nós teríamos que chegar lá nele. Porque o artigo 927 do Código de Processo Civil é basicamente o seguinte: olha, mudou a regra do jogo. Só que tinha um monte de gente que estava no meio da partida e que começaram o jogo pela regra do jogo e que estão com o jogo pendente. E essas pessoas não podem ser surpreendidas depois que o jogo terminou, porque aí é o caso clássico das pessoas querendo rescindir a coisa julgada com base em precedente superveniente, que obviamente, na minha avaliação, é direito retroativo, né? Ou então buscar in fieri atingir essas situações jurídicas. Então, para essas situações, o princípio da segurança jurídica como proteção da estabilidade seria suficiente, como proteção da confiança seria suficiente. E ele é aplicável tanto pelo Supremo como pelo STJ, na minha avaliação. Eu tenho certeza que tu tem na cabeça, e muitos de vocês têm na cabeça, aquela clássica discussão entre o Theory e o Hermann, na primeira sessão do STJ. Faz tempo já, né? O ministro Theory estava no Supremo, no STJ ainda, em que o ministro Hermann saiu perdedor e o ministro Theory saiu vencedor, e que basicamente o ministro Hermann queria modular, entre aspas, né? Queria superar para frente o precedente para tutelar a confiança legítima. Ele saiu perdedor porque se entendeu que o artigo 27 seria algo só ligado à jurisdição constitucional. Mas eu acho que a gente tem que distinguir essas duas figuras. São duas figuras distintas, com âmbitos de aplicação distintos, pressupostos distintos, embora eles tenham como ponto de contato a ideia de, né, limites temporais, enfim, dos provimentos e dos precedentes. Mas é isso, Ana. Acho que é um baita tema, vale a pena, e eu estou de acordo com as tuas ponderações. Professor, o senhor está mudo. Alguém mais, gente? Que nós já alugamos muito o professor Daniel. Quero agradecer. Esse debate vai longe aqui, se a gente deixar, mas já exploramos ele bastante. Eu preciso ficar com crédito, que nós vamos ter o lançamento do livro de processo lá na Bradet. E agora já estou sabendo que nós vamos ter um outro lançamento, que é o da modulação. Então, nós vamos colocar ele aqui em vários e vários eventos, que vai dar oportunidade da gente sempre falar sobre o tema. Tiagão, quer falar alguma coisa aí? Você é o responsável por essa apresentação. Só queria agradecer ao professor Daniel. Eu acho que hoje, com certeza, estava ouvindo aqui falar em um pouco mais cedo, lá no IDP, e assim, utilizaram de forma correta o professor Daniel Mitidiero como uma das maiores referências hoje em precedente no Brasil. Vocês veem aí o professor Daniel com essa carinha boa, mas acabou de escrever o livro aí em homenagem ao ministro Theory Zavascki, que é super respeitado na corte, recebido com... Eu estou aqui, sei disso, assim, recebido com tapete vermelho por todos os ministros que conhecem a seriedade do trabalho dele. Então, para nós, assim, é uma enorme honra ter o professor Daniel aí junto conosco. Obrigado, Tiagão. Professor, então, é um prazer enorme, muito obrigado. De fato, aquilo que eu falei no começo, novamente se confirmou na sua aula, né? Essa percepção de saber lidar com os fatos da vida e com o risco do direito, né? Numa construção de algo que vai ficar depois que a gente for embora, como também aprendi com você. Muito obrigado mesmo, foi sensacional.
Leiam um livro novo. No YouTube, lá o pessoal pedindo para você falar do livro novo de processo civil, que é muito legal, é uma linguagem muito bacana. Eu já recomendei para um monte de gente aí, para o próprio Rafa, a gente falava esse final de semana sobre isso. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você está construindo nessa doutrina, pelo respeito tão novo e tão respeitado já, seja pela academia, seja pelos aplicadores do direito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui, pela amizade e pelos trabalhos que a gente vem fazendo juntos. Espero que façamos muito mais no futuro. Eu que agradeço, sim, Walter. Muito obrigado mesmo. Eu estou super feliz de poder estar aqui debatendo com vocês. Alegria genuína. E eu tenho certeza que a gente se aproxima numa ideia. Ontem eu fiz 10 anos de professor adjunto na faculdade, e o lema da minha faculdade é Res severa verum gaudium, que é na coisa séria tem a verdadeira alegria, né? E acho que é o que a gente está fazendo aqui, debatendo sérios problemas com tranquilidade, respeitando a opinião dos outros, e isso faz com que a minha admiração, por ti só cresça. O Tiagão, imperador de Brasília, o cara está querendo passar o bastão aí, mas não tem jeito. E dizer que realmente, muito obrigado, Rafael, pela observação, Gabriela, Leonardo, todos vocês que estão aqui. Eu realmente fico muito feliz da gente poder conviver. Walter, muito obrigado mesmo. Obrigado, carinho, amigo. recíprocos. Vamos tomar um vinho em breve e salvou o semestre. Agora eles não vão só falar bem do semestre que você teve aqui. Obrigado. É isso. Vamos sim. Um abração, galera. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.